vascular, e ela divide-se em trombose venosa profunda, ou TVP, como é mais conhecida, e o tromboembolismo pulmonar, o TEP. Todos os pacientes que são internados, eles devem ter o seu risco para tromboembolismo venoso calculado, medicado segundo esse risco. Nós temos uma diretriz de 2013 que fala sobre anticoagulação e tromboembolismo, prevenção de TEP. Ela é já um pouquinho antiga, mas ainda com diretrizes válidas para o assunto em questão. Falando sobre a trombose venosa profunda, ela tem a sua etiologia e fisiopatologia na conhecida tríade de Virchow, que é composta por estase tecidual, que pode ser estase com diminuição da mobilidade, repouso, varizes, lesão endotelial, que a gente pode ter traumas, lesão tecidual, inflamação, ou estados de hipercoagulabilidade, como trombofilias, gravidez, terapia hormonal e neoplasias. Quais são os fatores de risco? Idade maior que 40 anos, cirurgia abdominal e prótese de quadril e joelho, politrauma, e aí inclui os grandes queimados, gravidez a termo, parto cesariano, puerpério, paralisia de membros, como acontece em fraturas e AVE, neoplasias com doença avançada, metástases, quimioterapia, imobilidade maior que 3 dias, trombofilias e tromboembolismo venoso prévio. Esses são os fatores de risco. Para a gente calcular o risco de fenômenos tromboembólicos, usamos alguns scores. A nossa diretriz de 2013 coloca o score de Padua, que pontua, a partir de 4 pontos, é um risco alto para tromboembolismo. Nesse score, algumas condições pontuam com 3 pontos, como câncer ativo, TEV prévio, mobilidade reduzida, e algumas pontuam com 1 ponto, como doença, infecção aguda, doença reumatológica, obesidade, e o trauma e cirurgia recente são 2 pontos. E aí, baixo risco, 3 pontos ou menos, e alto risco a partir de 4 pontos. A profilaxia é a medida de melhor custo-benefício para doença trombótica venosa, e pode ser usadas drogas tanto com administração parenteral quanto oral. E as medidas profiláticas diminuem tempo de internação, morbidade e mortalidade devido ao tromboembolismo. Quero um gritando com o outro aqui, brigando com o outro, puxando o cabelo, vocês são... Temos recomendações para a utilização em profilaxia da enoxaparina não fracionada, da heparina não fracionada, com um nível de recomendação classe A, nível de recomendação 1, classe A de evidência, heparina de baixas doses, 5.000 unidades de 8 ou de 12 em 12 horas em pacientes hospitalizados, com pelo menos um fator de risco para TEV, e que não tenha um risco aumentado de sangramento. O mesmo nível de recomendação se dá para profilaxia em pacientes cirúrgicos com risco moderado ou alto. Recomendações com nível de evidência mais baixo dizem para fazer a cada 3 dias dosagem plaquetária, mas aí ele é um nível de evidência mais baixo. Outra droga usada também
é a enoxaparina de baixo peso molecular, que é a mais conhecida e mais utilizada na prática clínica. A dose de 40 miligramas dia em pacientes considerados de alto risco. E um nível de recomendação mais baixo é para pacientes com clearance menor que 30. Pode ser usado, mas um nível de recomendação mais baixo. E aí, nesse caso, usaria a dose de 20 ou 30 miligramas por dia. Outra droga que pode ser utilizada também é o Fondaparinux, e essa droga é usada uma dose padrão também de 2,5 miligramas por dia em pacientes considerados de alto risco para TED. A gente vê o Fondaparinux ele não pode ser usado, não tem nível de evidência para pacientes com crise de creatinina baixo. Outras drogas, agora as orais que podem ser usadas para profilaxia, nesse caso, é para o pós-operatório em cirurgia de prótese de quadril e de joelho. Aí, nesses, entram novos anticoagulantes, como a dabigatrana, na dose de 150 a 120 miligramas por dia, a rivaroxabana, que é usada 10 miligramas por dia, ou a apixabana, 2,5 miligramas 2 vezes ao dia. É um grau de recomendação também mais baixo, 2A, nível de evidência A. Quais são os sintomas e como a gente consegue fazer o diagnóstico de uma TVP? O sintoma mais comum é a dor na panturrilha ou na coxa. E aí, quando a gente vai para o exame físico, o sinal encontrado é um edema unilateral e a gente encontra um sinal de Ramos, que é um desconforto ou dor na panturrilha quando faz a dorsiflexão do pé. O exame de primeira escolha para confirmação diagnóstica é o ultrassom. O dedímero é usado, mas ele tem um valor, é um marcador de fibrinólise, ele tem alta sensibilidade e baixa especificidade da TVP. E aí ele tem um alto valor preditivo negativo, ou seja, quando ele dá negativo, a gente tem certeza que pode descartar a possibilidade, mas ele dando positivo não é fidedigno que seja, porque ele pode aumentar em várias outras condições. Tratamento. Para o tratamento, a gente tem a anticoagulação sistêmica, seguida da oral, e após a estabilização do quadro de dor, medidas como estímulo da debilulação e meios de compressão. O uso de fibrinolíticos, ele é reservado no caso do TVP e por conta do risco elevado de sangramento. Aqui são as recomendações sobre a utilização da heparina não fracionada no tratamento do tromboembolismo. A gente tem várias recomendações com grau de evidência diferente, mas que são usadas na prática clínica em pacientes que estão nas condições de tromboembolismo. A gente pode usar a enoxaparina EV ou subcutânea, monitorando o TTPA, tem que ficar 1 a 2,5 vezes maior que o valor laboratorial de controle, ou subcutânea numa dose fixa. Outra maneira de aplicar é enoxaparina EV como administração em bolos, de 80 unidades por quilo, ou 5.000 unidades seguido da infusão contínua de 18 unidades por quilo, e que o ajuste da dose vai se manter pela avaliação laboratorial do TTPA também. Tem que ficar 1,5 a 2 vezes o valor de referência. Para o uso da enoxaparina de baixo peso molecular, a gente usa
é o mais utilizado também, mais utilizado na nossa prática. A dose de 1 miligrama por quilo a cada 12 horas do paciente com tromboembolismo venoso. E os pacientes que têm inclinação menor que 30 podem utilizar, mas é a dose de 1 miligrama por quilo apenas uma vez ao dia. Tem uma nível de recomendação mais baixo, mas ainda assim pode ser utilizado. Diferente do Fondaparinux, que ele é contraindicado no paciente do TVP com inclinação menor que 30. E o Fondaparinux ele tem uma diferença em relação ao peso. No tratamento da TVP, a dose preconizada é 7 mg por quilo para pacientes entre 50 e 100 quilos. Para pacientes com peso menor que 50, a dose é 5 mg. E quem tem mais que 100 quilos, são 10 mg por dia, só uma vez ao dia. A varfarina é ainda muito utilizada em caso de TVP, e ela inicia o uso com o uso da heparina das medicações parenterais. E até atingir o alvo terapêutico, que é o INR entre 2 e 3. E a dose inicial, 5 mg por quilo, 5 mg por dia. E o mínimo de uso é 3 meses. Aí pode ser estendido, depende das condições do paciente. Aí, qual é a recomendação sobre o uso dela? Usar, suspender o uso após o período de 5 dias dos parenterais, ou quando fizer 2 INRs com um dia de diferença, 24 horas de diferença, em que o INR esteja maior que 2. Ele faz 2 medidas de INR. Se ele estiver maior que 2, ele pode suspender a heparina, baixo peso molecular, ou Fondaparinux, ou a heparina não fracionada que estava usando concomitante com a varfarina. Os novos anticoagulantes também podem ser usados. Aí aqui na nossa diretriz eles colocam o exemplo da dabigatrana, na dose de 150 2 vezes ao dia. Também pode ser usado a rivaroxabana, que inicia com 10 mg 2 vezes ao dia por 21 dias, seguido de 20 mg uma vez ao dia por 3, 6 ou 12 meses. Um período maior a critério médico. Tanto a dabigatrana como a rivaroxabana têm um nível de recomendação mais baixo que a varfarina. Falando um pouquinho agora sobre o tromboembolismo pulmonar, etiologicamente, a fisiopatologia inicia com um trombo que se fragmenta, levando a um evento embólico, impactando em pequenos vasos pulmonares. Raramente esse pode impactar a artéria pulmonar ou os ramos principais. Quanto maior o trombo, maior a importância do prognóstico e leva a maiores repercussões clínicas no paciente. O TEP de alto risco ou maciço leva a hipotensão e choque cardiogênico. Essa é a classificação. TEP submaciço leva a alterações do VD, preservando a circulação sistêmica. O TEP de baixo risco, sem comprometimento da circulação pulmonar ou sistêmica. Os sintomas. O principal sintoma do TEP é a taquipneia, com uma frequência maior que 20, tosse, dispneia, hemoptise, dor torácica, pode também vir concomitantemente. No TEP maciço, que é aquele que tem hipotensão e choque, a gente tem dispneia franca e o colapso circulatório. Uma medida que pode ajudar no diagnóstico é o eco beira-leito, para observação do comprometimento do VD.
Diagnóstico. Diagnóstico, o TEP é baseado na clínica, aplicação de scores e exames de imagem. O NT, o BNP e o NT-proBNP e o dímero têm valor preditivo negativo, se eles estão, ou seja, se eles estão negativos, diminui a chance de ser TEP, mas se eles estão positivos, não diz que é um TEP. E o NT-proBNP também tem valor prognóstico. Quanto maiores os níveis, eles predizem uma pior desfecho para o paciente. No eco, a gente pode ver as alterações no VD, e o padrão ouro para diagnóstico é a angio-TC com contraste. Aqui é um exemplo de score que a gente pode utilizar para predizer que o paciente tem uma chance maior de ter um TEP, e ele usa várias condições, como cansatividade, se o paciente está acamado, se a perna está completamente demasiada, se tem veias varicosas. Então, se tiver menos de 2 pontos, é improvável que seja um TEP, mas se tiver 2 ou mais, aí é um provável TVP, ou um TVP que levando a um TEP pela clínica, né? Aqui é uma alteração que costuma ser pedida em provas de título ou concurso sobre alteração eletrocardiográfica num quadro de TEP. O paciente estamos chamando para avaliação, o paciente com taquipneia, taquicardia, aí o eletrocardiograma aparece uma onda S em D1, uma onda S profunda em D1, uma onda Q e uma onda Q em D3 e onda T invertida em D3. É o padrão S1, que é 3T3, que é sugestivo de TEP, mas não é a alteração mais comum, mas ela cai muito em prova, costuma cair muito em prova. A alteração mais comum no eletro é a taquicardia, a taquicardia sinusal, ou alterações que surgiram uma sobrecarga de VD. O tratamento do tromboembolismo pulmonar também leva em consideração anticoagulação sistêmica com posterior oral. Nos casos de contraindicação para anticoagulação, a gente pode usar filtro de veia cava ou a embolectomia, com tratamento cirúrgico. E nos casos de choque cardiogênico, né, TEP maciço, a terapia fibrinolítica. Aqui é uma representação do que a gente pode optar em relação a um tromboembolismo pulmonar. Esse é um TEP de alto risco, que tem estabilidade hemodinâmica, uma PA sistólica menor que 90, aí opta-se pelo fibrinolítico. Esse é um TEP moderado, que tem estabilidade clínica, mas a PA está maior, a PA sistólica está maior que 90, mas, no caso, tem disfunção de VD, aumento de troponina, e tem um BNP elevado, a gente opta também por fazer o fibrinolítico. Se for um TEP moderado, tem a saturação menor que 90, taquicárdico, tá com a frequência elevada, a questão respiratória elevada, também tem uma PSAP maior que 40, pode-se optar pela heparina. Se for um TEP de baixo, um risco moderado, mas tem estabilidade clínica, ele vai para a heparina. Bom, a dosagem, a tratamento com heparina, com as dosagens e a profilaxia,
tanto do TEP quanto do TVP, elas são, pela diretriz, as mesmas, não tem modificação. Então, eu não coloquei novamente, se alguém querer o retorno, mas é as mesmas dosagens e as mesmas recomendações da heparina. As referências foram tiradas da diretriz brasileira de antiagregantes, plaquetários anticoagulantes em cardiologia, que é de 2013. Essa diretriz